No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro volta a ameaçar a democracia ao atacar ministro do Supremo Alexandre de Moraes e garante que, abre aspas, acabou, fecha aspas, em referência a decisões monocráticas contra seus apoiadores no STF. Já seu filho, o deputado Eduardo, vai ainda mais longe e avisa que momento de ruptura não é mais questão de ser, mas sim de quando. Pesquisa Datafolha mostra que índice de aprovação do presidente se amplia e chega a 43%, mas político mantém o patamar de 33% daqueles que defendem seu governo. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 29 de maio do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A escalada retórica do presidente Jair Bolsonaro não é surpresa para ninguém. É muito mais do que isso. O político, incapaz de se relacionar institucionalmente, não por acaso ele tenta criar o seu próprio partido, utiliza-se desse tipo de discurso como estratégia para se manter no foco do debate, ainda que com posturas ameaçadoras à ordem democrática. Conhecedor das limitações e da passividade dos demais poderes da República, o ex-capitão do Exército polariza porque dorme e acorda com a certeza da impunidade. Ontem, por exemplo, Bolsonaro, no português claro, esculhambou o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, após a operação de busca e apreensão autorizada pelo magistrado contra aliados do mandatário no inquérito que investiga a produção e disseminação de fake news no país. Ele disse no já tradicional cercadinho na saída do Palácio da Alvorada para seus apoiadores, em tom agressivo que, abre aspas, ordens absurdas não se cumpre, fecha aspas, em referência à decisão monocrática do ministro da Suprema Corte. Em determinado momento, e eu peço até desculpas aos nossos ouvintes pelo vocabulário inapropriado, mas é importante repetir sem cortes o que esse projeto de ditador que se diz presidente afirmou. Bolsonaro esbravejou, abre aspas, acabou, porra, acabou. Não dá para admitir mais atitudes de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações, fecha aspas. Dando sequência à fala intimidatória, o político garantiu que, abre aspas, ontem foi o último dia, nós temos que botar um limite nessas questões, fecha aspas, para aplausos efusivos de sua horda. Seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, foi ainda mais longe na coação, ressaltando a necessidade de uma medida enérgica contra o Supremo e sustentando que a chegada de um momento de ruptura não é mais questão de ser, mas sim de quando. O bolsonarismo dialoga intimamente com o caos e a tirania por dois motivos em especial. O primeiro é que ele não tem mais nada a oferecer ao país. Prova disso são os 28 anos em que o atual presidente esteve na Câmara dos Deputados, onde só conquistou os holofotes quando ameaçou adversários e exaltou a ditadura. O outro motivo é porque Jair Bolsonaro sabe que política é protagonismo, ainda que ele seja, neste caso, o anti-herói. Com seus discursos insanos, o presidente consegue sustentar 33% da aprovação popular, conforme demonstrou pesquisa do Datafolha divulgada ontem.
E Bolsonaro tem consciência de que esse percentual de apoio é suficiente para construir a ponte que poderá levar à renovação de seu mandato em 2022. Ao menos o segundo turno é garantido. A tática do falem mal, mas falem de mim, faz do ex-capitão do Exército o principal líder do país. Ou há alguma outra figura que tenha tanto destaque no cenário como ele atualmente? A estratégia da antipolítica nunca serviu tão bem a um personagem incapaz e irresponsável. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o Adi Damus. O Adi Damus, bom dia. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas as ouvintes aí do seu concorrido programa. Muito obrigado, Adi, por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Adi, desde a promulgação do resultado das eleições presidenciais de 2018, nós sabíamos que o Brasil estava entregue a um político inexpressivo, irresponsável e defensor de práticas autoritárias e criminosas. A gestão de Jair Bolsonaro tem evidenciado tudo aquilo que era esperado. O ex-capitão do Exército tem, de fato, entregado o que prometeu. Eu gostaria que você primeiramente avaliasse o conturbado momento político que o país atravessa, justamente em meio à maior crise de saúde da história moderna. Do meu ponto de vista, já há um golpe de Estado em curso aqui no Brasil, urdido, organizado e protagonizado pelo presidente da República. Bolsonaro simplesmente resolveu desconhecer, ignorar e abrir guerra contra as instituições de natureza constitucional em nosso país, né? Está orientando a desobediência às ordens emanadas do Supremo Tribunal Federal, simplesmente ignora o Congresso Nacional e ignora qualquer coisa que pareça com institucional. E estamos no meio, né, de uma pandemia
em que Bolsonaro tem se mostrado um aliado do vírus, um aliado da doença. O seu governo é responsável por boa parte das mortes e contaminações que têm acontecido aqui no Brasil. Então, o país vive um caos, né? E que o governo, aparentemente desgovernado, quer encaminhar a nação, o país, para a consolidação do fascismo. As ações do bolsonarismo estão fundadas no apoio dessas milícias e grupos paramilitares que se espalham por todo o país e contam com o protagonismo de oficiais das Forças Armadas, que voltaram a Brasília após mais de 30 anos. O problema é que os discursos desse pessoal, Adi, estão em uma escalada autoritária que coloca em risco as instituições. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, cansa de ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho visto gente dizendo que as falas desses militares não passam de bravataria. Eles não teriam disposição para entrar em uma nova aventura autoritária no país. Você concorda com essa tese? Bolsonaro e seu entorno governamental estão isolados do ponto de vista das relações entre os poderes e as relações entre as instituições aqui no Brasil, e isolado internacionalmente por conta da condução ao enfrentamento com o Covid-19, né? Porque desrespeitam todas as recomendações partidas da Organização Mundial da Saúde, das autoridades sanitárias em todo o mundo e mesmo aqui em nosso país. Só que, ao invés, né, de encurralados recuarem para recompor um novo cenário, né, estabelecer uma relação menos tumultuada, né, com as instituições, eles partem para cima, eles vão para a ofensiva, né? Bolsonaro não tem mostrado sinais de que vai recuar, pelo contrário, né? Os sinais que ele dá é de avançar, é de hostilizar, é de ameaçar as instituições. E é isso que explica, por exemplo, a nota, né, aquela nota do general Heleno, no que diz respeito à possibilidade de apreensão do celular de Bolsonaro, né? Ele ameaça com um golpe de Estado, e é óbvio que aquela nota, e hoje se sabe, contou com a aprovação de militares, contou com a aprovação de comandantes das Forças Armadas, né? E, ao que parece, os militares querem entrar nessa aventura golpista de Bolsonaro. Agora, aquela reunião ministerial indecente que veio à tona há uma semana e confirmou as denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, trouxe mais um sinal de alerta. O Bolsonaro admitiu que tem um sistema paralelo de informações, segundo ele, mais eficiente que o GSI e a ABIN. A questão, Adi, é que esse aparelhamento que o presidente tem feito na Polícia Federal parece começar a institucionalizar esse tal serviço de informações. O novo diretor-geral da PF, o Rolando Souza, alterou completamente a composição das superintendências do órgão Brasil afora, publicando no Diário Oficial essa semana centenas de substituições em cargos de confiança na corporação. Tá na cara que o Bolsonaro quer ter o controle de todas as movimentações da Polícia Federal, né? Já está mais do que claro que Bolsonaro quer sim aparelhar a Polícia Federal. Embora eu veja também no comportamento do Procurador-Geral da República uma atitude que coonesta essa tentativa de Bolsonaro. Tentativa essa, aliás, que já está sendo levado à prática, né? É bom lembrar que a Polícia Federal, ela é uma polícia judiciária, ou seja, ela atua no âmbito de investigações, de inquéritos, né, que estão sob o comando de um juiz, estão sob o comando do Poder Judiciário. Bolsonaro, quando se dirige diretamente à Polícia Federal e diz não faça isso, não faça aquilo, não obedeça a ordens manifestamente ilegais, ele, na verdade, está confrontando o Poder Judiciário, ele está atentando contra o livre funcionamento dos poderes, o que
enseja o seu processamento por crime de responsabilidade. O que nós estamos vendo aqui no Brasil é uma escalada, né, daquilo que nós poderíamos chamar de um autogolpe. Esse projeto bolsonarista, Wadi, ao que parece, pode sofrer um duro golpe com essa operação autorizada pelo Supremo, que teve como alvo figuras ligadas à produção e disseminação de notícias falsas, entre eles empresários, deputados e influenciadores digitais. Você acha que pode se abrir um flanco para a contestação dessas práticas, que tem como quartel-general o Palácio do Planalto? Bolsonaro está incitando a prática da desobediência às ordens do Supremo, emanadas, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que apura a prática de fake news, né? Bolsonaro mandou dizer ao ministro da Educação que não compareça para depor acerca das suas declarações naquela fatídica reunião de abril, né, em que chamou os ministros do Supremo de vagabundos e que deveriam ser presos. Essa ordem do ministro Alexandre de Moraes começa a desbaratar a quadrilha, né, que organiza e divulga as chamadas fake news, e ao que tudo indica, né, o chefe dessa quadrilha é o filho de Bolsonaro, Carluxo, né? Na verdade, o chefe da quadrilha é Bolsonaro, né? Carluxo obedece ordens do pai. Essas ordens já estão sendo contestadas, né? Essas ordens já estão em curso de serem desobedecidas no âmbito dessa escalada golpista que Bolsonaro está organizando aqui no país. O que me parece, Wadi, é que essas investigações podem ser fundamentais não para o julgamento de um possível processo de impeachment, já que o Procurador-Geral da República e uma parte do Congresso está aliada ao projeto liberal, entreguista e autoritário do governo. O Tribunal Superior Eleitoral deve começar a julgar em aproximadamente um mês, segundo o que disse o novo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, ações dos ex-candidatos à presidência Marina Silva e Guilherme Boulos, que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por um episódio ocorrido ainda à época das eleições. Ainda que esse inquérito das fake news não possa ser usado judicialmente para condenar o presidente e seu vice no âmbito eleitoral, a descoberta desses fatos pode influenciar os votos dos ministros do TSE nesses processos impetrados pela rede e pelo PSOL. Dá para acreditar nisso, Wadi? Eu entendo que as provas colhidas no inquérito que apura as chamadas fake news, naquilo que dizem respeito ao processo eleitoral de 2018, elas podem e devem ser aproveitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento das ações que pedem a anulação das eleições de 2018, o que significaria, caso sejam julgadas procedentes, né, que as eleições seriam anuladas e levariam com essa anulação os mandatos de Bolsonaro e Hamilton Mourão. E se essa decisão ocorrer até 31 de dezembro de 2020, haveria necessidade de convocação de novas eleições. Agora, o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral vão bancar, vão até o fim, vão anular as eleições. Temos que lembrar que aqui no Brasil, por exemplo, né, podemos ir a 1892, quando Rui Barbosa impetrou habeas corpus para tirar da cadeia os revoltosos, né, contra o governo de Floriano Peixoto, né? Floriano Peixoto, ao saber desse habeas corpus e da tendência do então Supremo Tribunal Federal em conceder a ordem, perguntou: mas se o Supremo der acolher esse habeas corpus, quem vai dar habeas corpus para os ministros do Supremo Tribunal Federal? E não precisamos ir tão longe, né? Há pouquíssimo tempo, no julgamento de um habeas corpus que poderia favorecer o presidente Lula, o Supremo recuou, não concedeu a ordem, porque se acoelhou diante das ameaças do então chefe do Exército, general Vilas Boas.
Então, é saber se no golpe em curso as instituições vão enfrentar o golpe ou se as instituições vão cruzar os braços e deixar que o golpe aconteça. Por falar na Suprema Corte, como é que você tem visto o papel das instituições em um momento de excepcionalidade como o que vivemos? O clima de animosidade do bolsonarismo com o STF, por exemplo, cresce a cada dia. Várias decisões de ministros como Alexandre de Moraes e Celso de Mello têm desagradado a tal ala ideológica do governo. Eu tenho a impressão de que há um certo temor de parte do judiciário com essa ameaça da turma ligada ao presidente. Você tem essa mesma impressão, Adir? Como você avalia a postura dos órgãos do judiciário? Embora as decisões dos ministros Celso de Mello e Alexandre de Moraes, cada qual na competência dos inquéritos que presidem, Celso de Mello, no que diz respeito ao aparelhamento da Polícia Federal, e Alexandre de Moraes, na apuração e desbaratamento da quadrilha das fake news, o conjunto das instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal, ao curso desses últimos anos, né, sobretudo desde o golpe de 2016, não tem se mostrado à altura daquilo que delas se espera, né, no cumprimento das suas atribuições constitucionais. O Ministério Público Federal, né, comandado pelo Procurador-Geral da República, Vladimir Aras, aliás, Augusto Aras, né? Augusto Aras tem se mostrado um advogado de defesa, né, de Bolsonaro. Então, o que nós estamos vendo é que as instituições vão ser testadas agora. Até agora elas não passaram no teste. O teste decisivo é nesse momento em que Bolsonaro está tentando organizar uma investida contra o Supremo Tribunal Federal, no sentido de não reconhecer as ordens emanadas de seus ministros, né? Bolsonaro está dizendo para todo mundo que não vai obedecer e vai determinar que não sejam obedecidas. Resta saber como vão se comportar esses órgãos de Estado. Nós temos citado aqui no programa, Adir, que o ex-presidente Lula parece ainda não ter assumido aquela postura de liderança da esquerda que ele construiu ao longo de sua carreira política e prometeu que faria assim que deixou a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. É evidente que nós entendemos a impossibilidade atual de se realizar mobilizações populares que certamente impulsionariam a derrocada do bolsonarismo. Por conta da pandemia, há uma série de limitações, mas não é possível se buscar uma interlocução com outras legendas, organizar debates virtuais com lideranças partidárias diversas em busca de uma coalizão progressista? Não dá para esperar as eleições de 2022. Até porque, além de cada partido deixar claro que tem seu projeto eleitoral, corremos o risco de sequer termos eleições pelo andar da carruagem. Eu acho que não só o presidente Lula, mas todas as forças de esquerda devem começar a construir a sua identidade perante o povo brasileiro, né? Nós não vemos na polarização desse cenário, que é um cenário polarizado, nós não vemos o perfil, nós não vemos a atuação das forças de esquerda. Afora uma ou outra declaração do próprio presidente Lula, de alguns parlamentares lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, e de algumas lideranças dos movimentos sociais, nós não vemos a esquerda, as forças de esquerda aparecendo nesse cenário. A polarização se dá entre direita e extrema-direita. A direita, ela quer, na verdade, levar Bolsonaro sob tutela até o fim do seu governo. Ela trabalha apenas, ela não trabalha para o afastamento de Bolsonaro. Ela não trabalha para o impeachment de Bolsonaro. O que ela quer é que Bolsonaro chegue fraco em 2022 e, a partir daí, seja substituído por alguém menos truculento na condução da agenda econômica, porque a agenda econômica é comum, tanto a do governo Bolsonaro quanto desta direita neoliberal, não é? Então, as forças de esquerda, elas têm que construir a sua identidade.
E para isso é imprescindível a elaboração de um programa, de uma agenda anticapitalista, de uma agenda de confronto com o neoliberalismo. O povo tem que saber qual é o programa da esquerda. A esquerda não pode viver só de notas de protesto, só de entrevistas, né, dos seus líderes, das suas lideranças, em relação ao que se passa aqui no país. Essa é a principal e imediata tarefa da esquerda hoje, que tem que deixar de lado as suas mesquinharias, o seu patriotismo de partido, né, as suas tentativas de protagonismo e se unir em torno de um programa mínimo comum anticapitalista. Um sinal dessa ausência de entendimento na esquerda foi a desistência do deputado federal Marcelo Freixo, um quadro forte no Rio de Janeiro, para concorrer às eleições municipais desse ano. Ele, que estava em aliança com o PT para a disputa, alegou que não conseguiu acertar a formação de uma frente progressista contra os candidatos de extrema-direita. Como o PT avaliou essa desistência do Freixo? Vocês apoiaram a decisão? O deputado Marcelo Freixo era o candidato que nós, do PT, víamos como o nome mais apto para o processo eleitoral ainda previsto para esse ano. O processo eleitoral que vai eleger novos prefeitos e renovar as câmaras de vereadores em todo o país. Freixo já havia sido candidato nas duas últimas eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro e teve uma boa performance. Em ambas, foi para o segundo turno. Por isso, era um nome natural para essa disputa. Mas o PT ficou solitário nessa questão. O próprio PSOL se dividiu em relação ao nome do Freixo. Quadros seus, né, 2 deles se lançaram candidatos. E os demais partidos de esquerda, o PSB não quis nem papo, o PCdoB lançou a candidatura do vereador Carlito Brizola, o PDT lançou a candidatura da deputada, não me ocorre o nome dela agora, né, da deputada Marta Rocha. E esse conjunto de partidos não conseguiu se sentar a uma mesa, né, para a negociação devida. Cada qual resolveu traçar o seu próprio caminho para as eleições. Então, nesse sentido, no momento em que Freixo anunciou a sua renúncia à disputa, nós, com base nessa fragmentação da esquerda, que ao que tudo parece vai fragmentada para o primeiro turno das eleições de 2020, nós entendemos que aquela decisão do deputado Marcelo Freixo estava correta, né? Porque o sentido era reunir todas as forças de esquerda em torno da sua candidatura. Com essa saída do Marcelo Freixo da disputa, o Diretório Municipal do PT pensa em lançar candidatura própria para concorrer à prefeitura ou vocês seguirão em uma aliança com o PSOL? A tentativa da formação de uma frente de esquerda para as eleições de 2020, elas estavam se dando em torno do nome do deputado federal Marcelo Freixo, que, como eu já disse, era um nome que, do nosso ponto de vista, era um nome mais apto, eleitoralmente falando, para a disputa. Tá? Então não se tratava ali de reconhecer-se nesse ou naquele partido, né, e agora estou me referindo ao PSOL, reconhecer protagonismo nesse processo. Né? O Freixo é um nome aqui no Rio de Janeiro, né, que no cenário atual extrapola o âmbito do seu próprio partido. Então era em torno do nome dele. Né? A partir do momento em que o Marcelo Freixo desiste da disputa, esse jogo, né, é um jogo que está zerado. No PT, nós entendemos que devemos ainda insistir na possibilidade da formação dessa frente. Entendo que o PT deva insistir com os demais partidos para que nós tentemos construir um consenso em torno de uma candidatura, né, para essa eleição. Não sendo do Freixo, né, no momento nós consideramos que a frente de esquerda não tem candidato. Né? E nesse sentido,
ao que parece, as forças de esquerda vão marchar cada qual com o seu candidato. Nós temos a possibilidade de lançarmos a deputada Benedita da Silva, que é um nome que também dialoga, né, com forças extrapartidárias, né, tendo em vista a sua origem, a sua trajetória política, mas o que nós queremos é que esse consenso seja construído com um diálogo produtivo, né, e maduro, né, das demais forças de esquerda. Se isso não for possível, o PT lançará candidato. Nós, ao mesmo tempo em que nós consideramos correta e compreendemos a decisão de Marcelo Freixo de não mais concorrer, tendo em vista a intransigência, não é? Tirando o PT, das demais forças de esquerda em torno da sua candidatura, nós também achamos equivocado ele, no dia seguinte, ter apresentado o nome, né, de um quadro do PSOL, né, o pastor Henrique, como candidato do PSOL para as eleições de 2020. Nós não reconhecemos isso. Reconhecemos que o PSOL tem também o direito de lançar seu candidato, caso tenha abandonado a ideia de força de união, de unidade das esquerdas, né? Então, o PT necessariamente não vai apoiar um candidato do PSOL ou de outro partido, né? Apoiará se isto for um consenso construído entre as forças de esquerda. Se isto não acontecer, nós teremos a nossa própria candidatura para 2020. Para encerrar, Adi, eu queria a tua opinião para mais essa investigação de corrupção na cúpula do governo do Estado. Nós já até perdemos a conta de quantos governadores estiveram envolvidos com corrupção nos últimos anos. O Wilson Witzel alega que essas denúncias do envolvimento dele nessas fraudes na saúde se dariam por perseguição política do seu desafeto Jair Bolsonaro, que tem forte influência na Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. Você acha que o Witzel tem culpa no cartório? Em relação ao episódio que envolve o governador Wilson Witzel, né, que foi alvo nessa semana de uma operação da Polícia Federal, né, que investiga a sua participação e a de sua mulher e de elementos e de pessoas ligadas a seu governo, né, numa prática aí apontada como de corrupção, negociações aí para a construção, né, de hospitais de campanha para o enfrentamento com a pandemia. Eu vejo aí duas questões, né? Primeira, combate à corrupção aqui no Brasil, quando envolve elementos da área política, ele vem se dando de maneira politizada, né? Sobretudo, o maior exemplo disso é a Lava Jato. A Lava Jato se autoanunciou como uma operação que visava a desbaratar esquemas, revelar e desbaratar esquemas de corrupção, mas na verdade mostrou ser uma organização política, né, que estava ali sob o argumento de combate à corrupção, estava ali tentando influenciar o jogo político e consolidar um projeto de poder de indivíduos, né, de segmentos do sistema de justiça brasileiro, né? E aí nós podemos citar Sérgio Moro e seus procuradores lá, que ele comandava na Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol e seus comparsas lá dessa operação. E a Lava Jato inaugurou uma prática no Ministério Público, no Judiciário e na Polícia Federal, uma prática de aparelhamento, uma prática de perseguição política, uma prática de transformar o processo penal em arma, né, de destruição política de possíveis adversários do momento, né? Então, o que acontece? Eu sempre fico com o pé atrás nessas operações aqui no Brasil, né, que são comandadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, sempre fico com o pé atrás se elas não estão, na verdade, obedecendo a interesses políticos, né, com vistas à desmoralização do investigado ou dos investigados. Na verdade, o que nós estamos vendo é que, a partir do aparelhamento da Polícia Federal e da conduta omissa, né,
omissa e, ao mesmo tempo, proativa a favor de Bolsonaro, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nós estamos vendo uma seletividade de pessoas, né? Ou seja, vamos investigar pessoas e não investigar condutas, como mandam a lei e a Constituição. Então, é a famosa prática de jogar a rede. Joga a rede e vê qual é o peixe que vem, né? Sempre vem um peixe. Pode vir um tubarão, pode vir um bagrinho, mas sempre vem alguma coisa que possa servir à criminalização de investigados. Então, o que aconteceu com o Witzel, eu acho que foi isso. Witzel já vinha sendo investigado por ter se colocado em rota contrária a Bolsonaro, já que Witzel seria um possível aspirante à presidência da República, né, em 2022. E o combate aí à pandemia acabou acirrando, né, esse confronto, já que Witzel se colocou, pelo menos no discurso, ao lado das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Witzel tem culpa no cartório? Pode até ter, possivelmente tem. Ao que o noticiário vem revelando, né, ele e a mulher estariam integrando um esquema, né, de contratos ilícitos com fornecedores do Estado. Aliás, o que aconteceu com Sérgio Cabral e sua mulher, Adriana Anselmo, que também era advogada, também era sócia de um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro e que operava contratos, né, de fornecedores do Estado, né, no governo de seu marido. E, pelo que diz o noticiário, parece que a atual primeira-dama está indo, ou estava indo, no mesmo caminho. Mas isso tem que obedecer a um processo de investigação sério, isento, né, que apure a responsabilidade. Mais uma vez se usou a espetacularização, né, da operação policial, aparato de helicóptero, de dezenas de homens, né, desnecessariamente, com vistas, com o objetivo da desmoralização, né? É assim que começa o massacre, desmoraliza-se o investigado, né? Enfim. E Bolsonaro, e não lhe compete fazer isso, já anunciou que outros governadores também estão no alvo dessas operações da Polícia Federal. É por isso que eu fico com o pé atrás, né? Até onde essas operações, essas investigações são isentas, né, e obedecem ao devido processo legal e ao amplo direito de defesa dos acusados, dos investigados. Wadi Damus, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e deixo o meu abraço. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação participar do Faixa Livre, né? Já tive a oportunidade de participar tantas vezes e estou sempre à disposição. Então, um forte abraço a todas e todos e um bom final de semana aí para todo mundo. Conversamos aqui com o Wadi Damus, ele é ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, e ex-deputado federal pelo PT. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos daqui a pouco.
Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Direito Ambiental, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente, aqui no Rio de Janeiro, a ASEBAM-RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos aqui da produção e todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado, Rogério, por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Rogério, o processo de desmonte das políticas ambientais no país segue acelerado. O governo federal vem dia após dia modificando a composição de órgãos de defesa do meio ambiente. Um dos últimos episódios se deu justamente na troca da diretoria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, do qual você é analista ambiental. O ministro Ricardo Salles substituiu a cúpula do Instituto por militares das Forças Armadas. Estava claro desde o início que a intenção da administração de Jair Bolsonaro era descaracterizar os órgãos ligados à defesa da biodiversidade. Mas você esperava uma situação como essa que tem se desenhado? Olha, Anderson, o presidente, como você bem sinalizou, já avisava desde a campanha eleitoral quais seriam os seus alvos de desmonte. E a área ambiental é uma delas. Então, durante toda a campanha, ele colocou que a questão ambiental seria atacada em seu governo, que ele favoreceria a madeireiros, a mineradores, a grileiros, né? A família tem um histórico de muita proximidade, né? Que até assim confunde qual o papel da família com a milícia no Rio de Janeiro. E então já se esperava que no âmbito das questões rurais também houvesse uma associação com as milícias, e é o que está acontecendo. Os criminosos estão amparados e representados, criminosos ambientais, no Ministério do Meio Ambiente, muito bem representados lá. Suas propostas tramitam com muita força dentro da estrutura do Ministério. Agora, nós não imaginávamos que houvesse uma militarização. Hoje o ICMBio está completamente militarizado. A direção em Brasília, formada por um presidente e 4 diretores, é composta por PMs da Polícia Militar de São Paulo. As gerências regionais, né, eles extinguiram recentemente, estão desmontando a estrutura, extinguiram as 11 coordenações regionais e criaram 5 gerências regionais, das quais 4 são ocupadas por policiais militares. Funções estratégicas também com cargos de direção na direção do Instituto estão sendo ocupadas por alguns militares. E há um processo também, desde o ano passado, de ocupação das chefias de unidades de conservação, parques nacionais especialmente, que estão sendo ocupados por militares, né? Há uns 2 meses atrás o Parque Nacional da Tijuca, e na semana passada o Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro Parque Nacional brasileiro, hoje é chefiado por um militar. E esse processo, além da militarização, da tentativa de imposição de um regime militarizado para uma instituição que é civil, isso também afeta a própria qualidade, porque não é pelo fato de serem militares ou policiais militares que os desqualificam para
para ocuparem essas funções. A questão é que estão sendo retirados servidores com alta especialização nas áreas e substituídos por pessoas que, em geral, não conhecem a área ambiental. Então, teve remoções também punitivas, né, praticadas pelo ministro. Os dois biólogos, os dois especialistas em golfinho rotador, de lá de Noronha, foram arbitrariamente removidos para o sertão. 2 biólogos marinhos localizados numa APA da Bacia dos Corais, então com alta especialidade, foram removidos para capitais. Então está havendo um desmonte com a retirada de especialistas em matéria ambiental com a colocação de militares. Isso, portanto, não indica um bom resultado na gestão do órgão. Que prejuízos esse tipo de medida pode provocar na manutenção das ações do ICMBio em defesa do meio ambiente, Rogério? Essas substituições por pessoas que não têm conhecimento vão dificultar o funcionamento do órgão, porque a área ambiental é uma área especializada. Há um campo que não é restrito, é um campo amplo de formações acadêmicas, mas também de experiências na condução das políticas públicas ambientais, mas especialmente das unidades de conservação e dos programas de conservação da biodiversidade, que são as atribuições do ICMBio. Os prejuízos são exatamente você colocar para coordenar uma área técnica pessoas que não têm as capacidades técnicas exigíveis. Um aparelhamento do Estado que é completamente indevido e pode repercutir negativamente na gestão dessas áreas protegidas, resultando em danos à biodiversidade brasileira. À esteira de tudo isso, Rogério, nós tivemos a fala do ministro Ricardo Salles naquela reunião no Palácio do Planalto, que é alvo das denúncias do Sérgio Moro, divulgada na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, onde o titular do meio ambiente sugeria ao presidente passar de baseada a desregulamentação de normas em todos os ministérios para atender aos anseios dos neoliberais, sem mesmo contar com a anuência do Congresso. Qual é o sentimento de alguém que defende a preservação dos biomas brasileiros há tantos anos como você, Rogério, ao ouvir esse tipo de declaração daquele que é responsável pelas políticas públicas de proteção do meio ambiente no país? Olha, Anderson, de fato, a tua pergunta ela é bem aplicável a esse momento, porque nós já vimos várias gestões de várias colorações partidárias passarem pelo Ministério do Meio Ambiente, pelos órgãos ambientais de uma forma geral. E não dá para dizer que tenha tido uma gestão que tenha, de fato, priorizado a questão ambiental, porque ela tangencia as políticas públicas de uma forma geral, ela muitas vezes confronta projetos de desenvolvimento do próprio governo. Então, não há governo assim que tenha tratado a área ambiental de uma forma assim privilegiada. A gente tem gestões que se diferenciam por aspectos políticos, ideológicos, de iniciativas e etc. Umas que merecem mais, outras menos críticas, umas que merecem mais, outras menos aplausos. Mas todos funcionaram de acordo com as regras. Todos respeitaram o processo democrático. Todos estiveram lidando com as arenas existentes, entendendo que a questão ambiental passa necessariamente por uma gestão pública participativa, integrada, envolvendo os setores dos mais variados: empresários, trabalhadores, ambientalistas, governos de todas as esferas, entidades de notório saber. Então, já tivemos muitas experiências distintas à frente do Ministério, mas é desanimador, é revoltante ver o Ministério tomado por delinquentes que estão lá com a missão expressa, como foi muito bem registrado na reunião,
de desmontar a área ambiental para facilitar a vida de uma outra delinquência, que é a que a fiscalização se depara nas suas ações, né? Grileiros, garimpeiros ilegais, madeireiros, e industriais e outras atividades dos mais vários, pecuaristas, de todas as atividades, né? Há um grupo forte que atua clandestinamente, atua na criminalidade, e esse grupo hoje está amparado pela gestão do Ministério do Meio Ambiente. Então é desanimador. Mas, por outro lado, nós somos servidores de carreira, nós vamos permanecer e vamos corrigir e vamos consertar todos os estragos que essas pessoas estão impondo à política ambiental brasileira. Só que isso de fato vai desgastar, vai levar tempo, é muito investimento que está sendo jogado fora em pouco tempo, e isso realmente é revoltante, é lamentável. O que é intrigante, Rogério, é que esse pessoal não percebe que declarações desse tipo prejudicam frontalmente o país no cenário internacional, inclusive economicamente, já que muitos países consideram a preservação do meio ambiente de cada nação como definidor de suas políticas de investimento externo. Olha, Anderson, acho que eles percebem sim. Se você se recordar, o presidente anunciou que extinguiria o Ministério do Meio Ambiente no início do governo, no processo de transição, e foi a própria ministra da Agricultura que recomendou que ele não fizesse isso, porque isso repercutiria mal com as nossas exportações, exatamente em razão do que você alegou, que há países que fazem parte de acordos, que o Brasil também faz parte, e que impõem alguns tipos de restrições a comportamentos como os que estão sendo adotados atualmente pelo governo. O que eu acho é que eles de fato são delinquentes, estão lá para delinquir, eles estão cumprindo o que é o papel deles, eles entendem que é isso que tem que ser feito, e só assim, alguns deles só prendendo mesmo, só condenando criminalmente e prendendo para que parem, porque a impressão é que eles têm a sensação de impunidade e praticam ilícitos todos os dias, amparados por uma omissão, muitas vezes sinto às vezes o Supremo acuado em agir, mas eu não acho que eles não tenham a percepção, não, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Mas não é só o ICMBio que sofre com o desmonte, Rogério. O IBAMA e a FUNAI vêm passando pelo mesmo processo. Reportagens recentes mostraram o aumento no número de invasões de grileiros, madeireiros e garimpeiros em territórios indígenas. Os índices de desmatamento seguem batendo recordes atrás de recordes. O judiciário não pode atuar de alguma forma para conter esse processo, Rogério? O que pode ser feito para que o Brasil consiga recuperar suas florestas e defender os povos originários? Então, Anderson, a Amazônia é a área que está sofrendo as maiores consequências do desmonte. Nós tivemos uma série de incêndios criminosos ocorridos no ano passado, quando o presidente e o ministro, o antiministro do Meio Ambiente, sinalizavam firmemente que esvaziariam a fiscalização e o controle, que favoreceriam a garimpeiros ilegais, madeireiros e também os grileiros. Os discursos públicos eram nesse sentido. A própria apresentação da medida provisória da grilagem, regularizando essas áreas para favorecer esses criminosos, materializou essa questão. A criação a reformulação do Conselho da Amazônia, com a retirada do IBAMA e do ICMBio da sua composição, também foi um outro sinal, pilotado pelo vice-presidente. E recentemente, nessa reestruturação,
das 11 coordenações regionais do ICMBio que foram extintas, 5 eram na Amazônia. Então a Amazônia perdeu estrutura ambiental. E para fechar ainda mais esse cerco, em 7 de maio, o presidente da República implantou a garantia da lei e da ordem na Amazônia, a GLO, sob o comando do Exército, e vinculou a atuação do IBAMA e do ICMBio ao Exército Brasileiro, intervindo na competência legal dessas autarquias, que são organismos de Estado e não de governo. A meu ver, há aqui uma violação expressa, né, porque através de um decreto, que é uma norma infralegal, ele altera atribuições determinadas pela lei. Há aí uma violação gravíssima que deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, né? Então, há que se provocar o Poder Judiciário para que ele haja, nesse caso específico, e derrube essa medida e assegure a autonomia legal dessas instituições de combaterem a criminalidade na Amazônia. O bioma mais ameaçado do país, Rogério, é justamente a Mata Atlântica. De acordo com um estudo divulgado na última quarta-feira pela Fundação SOS Mata Atlântica, houve um aumento de quase 30% na devastação entre 2018 e 2019, após tendência de queda nos últimos anos. O ritmo de destruição da Mata Atlântica voltou a subir após ter sido registrada a menor taxa de desmatamento nas últimas 3 décadas. Para a ONG, o governo Bolsonaro ameaça o que sobrou da cobertura original do bioma. Eu gostaria, Rogério, que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes qual é a importância de se manter preservada a nossa mata nativa, que tipo de insumos ela oferece para o meio ambiente, como ela favorece os estudos de pesquisadores da área ambiental. Bom, o Brasil é um país chamado de megadiverso. São alguns países que têm essa nominação em razão da nossa extensão territorial, abrigar 7 biomas, que são grandes formações ecológicas. Quais são esses biomas? Temos a Mata Atlântica, a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas gaúchos e o bioma marinho costeiro. Essa diversidade biológica faz do Brasil um país com uma riqueza natural gigantesca, com grandes possibilidades de desenvolvimento de tecnologias para a produção de medicamentos, de alimentos, de cosméticos, muitas coisas que as indústrias transnacionais utilizam para a fabricação de seus produtos, têm origem nesse tipo de ecossistemas. Então há uma importância em razão dos elementos naturais, do patrimônio genético que esses ambientes possuem, muito dele ainda desconhecido, que deve ser devidamente pesquisado para saber suas utilidades para a humanidade, mas também esses biomas são responsáveis pela manutenção da fertilidade do solo, o que faz do Brasil um grande produtor rural, porque tem um solo fértil, clima temperado e água em abundância. Outra função desses ecossistemas é exatamente assegurar a manutenção dos ciclos hidrológicos que produzem toda a água que existe no planeta, né? Que colocam essa água em movimento nos processos de evaporação, de precipitação, movimento das águas superficiais, subterrâneas, a umidade relativa do ar, tudo isso está relacionado à nossa necessidade básica. O corpo humano é 65%, 70% de água. Nós precisamos consumir água todos os dias para o nosso organismo e para todas as nossas necessidades. E essa água
tem origem no equilíbrio ecológico desses ecossistemas. Essa diversidade biológica toda presta também para várias utilidades, mas pelo simples fato de existir, né, várias e inúmeras espécies de fauna e de flora, já é motivo para que a gente valorize e proteja. A Mata Atlântica, de fato, foi o bioma mais afetado, porque é um bioma que se estendia originariamente do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pegando toda a faixa litorânea, entrando um pouco para dentro do território brasileiro, e que é a área que foi mais adensada, mais ocupada, foi muito degradada por alguns ciclos econômicos, como o ciclo da cana, o ciclo do café, o ciclo do pau-brasil, os ciclos do ouro, dos minerais preciosos, e também com o processo de ocupação urbana e de desenvolvimento de balneários e turismo, e a base de sustentação do turismo no litoral. Essa área, portanto, essa faixa da Mata Atlântica, ela é ocupada hoje por aproximadamente 70% da população brasileira. Então, basicamente 150 milhões de pessoas vivem na região do bioma Mata Atlântica. Portanto, em razão desse somatório de atividades, ela foi devastada, ela foi reduzida a menos de 10%, e nos últimos anos tem recebido muito incentivo e muitas ações que vem resgatando e recuperando algumas dessas áreas, desses remanescentes, ligando alguns fragmentos através de corredores ecológicos, criando novos espaços protegidos. Então a política ambiental vinha evoluindo nesse sentido, mas o atual governo está permitindo que a agricultura e a pecuária avancem sobre os poucos remanescentes que existem através de uma norma infralegal, como o anteministro anunciou na reunião. Ele disse que, atendendo a um pedido da ministra da Agricultura, ele flexibilizou a aplicação do Código Florestal no bioma Mata Atlântica. Portanto, são delinquentes atuando para destruir o pouco que resta dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas. Portanto, eles têm que ser parados de qualquer forma. Para terminar, Rogério, é possível a sociedade civil organizada promover uma mudança nesse cenário ambiental? Além, evidentemente, da escolha de representantes que tenham como pauta prioritária a defesa do meio ambiente, que tipo de iniciativa nós, povo brasileiro, poderíamos implementar para promover um país sustentável e responsável com as nossas riquezas naturais? Olha, Anderson, a sociedade civil organizada através de associações civis, entidades ambientalistas e outros tipos de organizações dessa natureza, ela tem papel fundamental na política ambiental brasileira. Desde sempre, as organizações civis, elas atuam na formulação de propostas, projetos, na construção participativa de políticas públicas junto com esferas da administração, na cobrança das autoridades, na pressão sobre o judiciário, o Ministério Público, no controle e na regulação das questões ambientais, na pressão e na parceria com parlamentares que atuam com as áreas ambientais, e também na atuação direta, através do desenvolvimento de projetos, na execução de ações das mais variadas, voltadas à recuperação e à restauração florestal, à descontaminação de áreas, à organização de determinadas comunidades para a promoção de processos e práticas sustentáveis, na produção de uma agricultura sem agrotóxicos, no favorecimento, no fortalecimento de atividades que valorizam a relação produção com equilíbrio ecológico. E muitas dessas organizações atuavam em órgãos colegiados que são criados com essa finalidade, como é o caso do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA tem uma história que completa 40 anos no ano que vem,
e é um conselho que tinha cerca de 100 membros, representando todos os ministérios da presidência, todos os governos estaduais, prefeituras municipais, empresários e trabalhadores da área da agricultura, do comércio, da indústria, entidades de notório saber ambiental, entidades ambientalistas, enfim, era um conselho que era a verdadeira arena da pauta ambiental brasileira, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, um conselho que delibera, que aprova resoluções, e esse conselho foi desmontado. Hoje ele praticamente é uma comissão formada por 22 membros, com a exclusão de representações de ministérios, de estados, de municípios, a extinção de representação de trabalhadores, mantiveram só as representações patronais, a retirada de entidades de notório saber e a mudança de critérios de escolha dos representantes das entidades ambientalistas e dos governos dos estados, que passou a ser feito através de sorteio público. Parece um jogo parece a escolha dos números da Mega Sena, uma coisa patética, completamente despolitizante, desqualificadora da representação política. Então, o governo federal tem alijado a sociedade de qualquer forma de participação nesses processos. Agora, não é por isso que a sociedade não tem meio de participar. A gente tem as representações que atuam em áreas variadas. A sociedade pode se informar melhor, ver como mudar seus hábitos de consumo. A gente está vivendo uma pandemia que é um problema que vem, é uma coisa da natureza. Isso aí é um sinal de desequilíbrio e esse tipo de ocorrência pode se multiplicar em menos tempo no mundo, em razão exatamente do esgotamento que nós estamos impondo ao planeta e que ele evidentemente vai responder de formas variadas. Então as pessoas precisam mudar seu comportamento, seus modos de vida, os modos de produção. A gente precisa escolher outras prioridades para que a gente consiga cumprir um papel no equilíbrio, na manutenção de um equilíbrio ecológico para garantir o planeta com saúde, com oportunidade para as futuras gerações. E eu digo as futuras já agora, os nossos filhos, os nossos netos, esses já enfrentarão graves problemas causados pelas gerações que os antecederam. Então, que mundo a gente quer entregar para os nossos filhos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Rogério Rocco, muito obrigado por estar conosco novamente aqui no programa. Eu desejo a você um bom final de semana e um abraço. Anderson, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando as ideias, opiniões, discussões com os seus ouvintes. É um prazer sempre muito grande participar aqui do Faixa Livre. Um forte abraço para você e para todos os ouvintes. Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente no Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. Vamos agora a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Voltamos com a edição de hoje do Faixa Livre e agora eu saúdo o economista do PSOL, José Luiz Fevereiro. José Luiz, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Grato pelo convite para estar aqui no Faixa Livre. José Luiz, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. José Luiz, o nosso cardápio para essa entrevista é bastante extenso, mas eu gostaria de começar analisando essa crise política na qual o país está afundado.
Não bastasse a incapacidade administrativa e os discursos genocidas do presidente Jair Bolsonaro, ele tenta levar adiante o projeto autoritário que alimenta desde a época em que era deputado federal. Só que agora ele conta com os neoliberais que sempre o trataram como o incapaz que é, mas embarcaram na onda do antipetismo. Para onde esse bolsonarismo pode nos levar, José Luiz? Bom, eu não sei se o Bolsonaro ainda conta com essa unanimidade entre os neoliberais. Acho que para setores do capital ele já está se demonstrando como disfuncional. Esse é o primeiro pré-requisito para que haja um movimento por parte da elite para buscar uma alternativa política. Portanto, o que eu acho que nós estamos vendo nesse momento é o crescente isolamento do Bolsonaro, a perda de apoio, não apenas nas classes médias altas, mas também em frações do capital, e acho que essa crise pode evoluir. Não acho que o STF e o Judiciário fizessem essa ofensiva se isso não tivesse respaldo em setores importantes da burguesia brasileira. Uma das evidências do caráter criminoso do presidente foi aquele já famoso vídeo da reunião ministerial em que o Sérgio Moro, outra figura deplorável da nossa República, acusa o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para atender a interesses de seus amigos e familiares. O vocabulário chulo que dominou aquele encontro, que mais parecia uma conversa de botequim, me parece o menos grave, José Luiz. O que é mais assustador foi a defesa de práticas ilegais e delituosas de boa parte dos presentes. Eu gostaria a sua análise a respeito do conteúdo daquele vídeo. O mais impactante naquele vídeo é o que não está no vídeo. Aquela reunião ocorre, se eu não estou enganado, em 22 de abril, já com a epidemia tendo produzido mais de 2.300 mortos contabilizados, fora a subnotificação, num quadro de crescimento do número de óbitos em todo o país de forma acelerada, num quadro já de uma crise econômica significativa, desemprego, dificuldade de acesso à renda por parte de pessoas que trabalham por conta própria, que vivem na informalidade, atrasos na liberação dos recursos dos R$600, dificuldades operacionais, burocráticas de todo tipo. E num cenário como esse é o assunto que não ocupa espaço na pauta. Começa com uma apresentação do general Braga Neto de um pretenso programa pró-Brasil que absolutamente não tem pé nem cabeça, não tem nenhuma substância, não tem nenhum conteúdo, não tem nenhuma estruturação. Os valores que se falam ali são absolutamente insuficientes e, mesmo assim, aquilo não passa de uma declaração vaga de intenções que deixaria envergonhado um aluno de primeiro ano de faculdade de economia, né? Algo absolutamente precário. Mesmo esse plano, ele não é objeto de debate. Mesmo esse plano, ele não é discutido. Fica cada um fazendo uma intervenção, puxando o saco do Bolsonaro de uma forma ou de outra, querendo de alguma forma agradar o mestre, porque de certa forma, para os ministros está mais ou menos claro que é mais importante para manter o cargo uma demonstração de fidelidade absoluta à família Bolsonaro do que apresentar qualquer padrão de eficiência ou qualquer padrão de execução enfim, das funções inerentes ao seu ministério, né? Então, assim, o que chama a atenção é, num quadro de pandemia não se discutiram medidas sanitárias, num quadro de crise econômica profunda não se discutiu como acelerar a liberação dos R$600, não se fez um debate de mais fôlego para avaliar até quando a crise econômica resultante do necessário isolamento iria, de forma a avaliar, por exemplo, se o auxílio teria que ser prorrogado ou não, e vai ter que ser. Não se discutiu a eliminação de entraves burocráticos por parte da Caixa Econômica para facilitar e agilizar a liberação, eliminando as filas monstruosas onde o coronavírus fez uma festa com toda a certeza nas grandes cidades. Não se discutiu uma política eficaz de apoio às pequenas e médias empresas, de forma não apenas a evitar que elas desempreguem agora, mas também a evitar que elas quebrem e não reabram nunca mais. Não se discutiu aquilo que é essencial nessa crise. Quer dizer, o que chama a atenção ali
é menos o que foi dito, que foram, em geral, barbaridades, e mais o que não foi objeto de debate. É assustador você ver um governo que faz uma reunião ministerial no dia 22 de abril, no auge da pandemia, num quadro onde não precisava ser evidente para perceber que as coisas entrariam num grau de agravamento grande para maio e junho, e não há nenhum debate sério sobre isso. Não há nenhum debate consistente sobre o que fazer em relação a isso. Todo o debate foi orientado pelo próprio presidente, foi um debate em torno dele próprio, dos seus interesses, da sua defesa, da defesa dos seus amigos, da defesa dos seus familiares, e isso é o que chama a atenção. Parecia uma reunião de amigos para discutir a defesa de alguém que está sendo acossado pela justiça. Não parecia uma reunião ministerial. Não parecia uma reunião ministerial de um país que está se tornando o epicentro da pandemia no mundo. O que está acontecendo é muito grave. Muito provavelmente o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos em número de contaminados e possivelmente em número de mortos, mesmo com toda a subnotificação. Esse é o cenário. A crise econômica que resulta disso é brutal. E esse assunto, aparentemente, não estava no centro das preocupações. Até o ministro Moro, tão incensado pela imprensa por ter rompido com o governo naquele momento, quando pede a palavra, é para botar um penduricalho de discutir a segurança pública no plano que o general Braga Neto apresentou. É de uma precariedade, de uma inconsistência. Não é só o problema aparente, né, dos maus modos, da grosseria, dos palavrões, do fascismo absolutamente claro ali, absolutamente explícito. Não é apenas isso. É a absoluta inconsistência dos participantes do Ministério. A absoluta incapacidade de uma reflexão mais profunda, de uma elaboração mais sofisticada. E o que nos deixa mais assustado é o seguinte: nós não combatemos um determinado projeto econômico e social. Nós combatemos a absoluta ausência de um projeto econômico e social que vá além do puro e simples saque do patrimônio público, do puro e simples desmonte do aparelho de Estado, do puro e simples desmonte do que resta de mecanismos de seguridade social oriundos da Constituição. Chama a atenção que o ministro Paulo Guedes reafirma várias vezes que nós temos aqui um pequeno problema, é rápido, vamos ter que dar uma parada no que estamos fazendo, mas não podemos perder o rumo. Passada a epidemia, voltamos a fazer o que estávamos fazendo, que é desmontar o Estado, reduzir a seguridade social, cortar gastos, privatizar. Esse cidadão não é um problema só que a agenda em si é uma agenda criminosa. Ele imagina que, passada a pandemia, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, porque a epidemia e o vírus continuarão aqui por muito tempo, ele acha que o mundo volta a fevereiro de 2020. Não volta. Não há bilhões de dólares lá fora esperando projetos para serem investidos aqui. Isso acabou. Se é que existiram algum dia, não existem mais. Não há mais fundo da Arábia Saudita com 10 bilhões de dólares. Isso acabou. O mundo que vai sair daqui é outro. A gente tem muitas incertezas sobre como será. Mas uma certeza, não voltaremos a fevereiro de 2020 em nenhum ponto de vista. Ainda sobre esse tema, José Luiz, eu gostaria de te parabenizar por uma análise bastante realista que você fez nas redes sociais logo depois daquele episódio, a respeito de uma retórica benevolente que determinados setores da esquerda adotaram, segundo a qual o tal vídeo da reunião ministerial não traria maiores problemas ao Bolsonaro, que ele teria até saído fortalecido desse episódio. Eu até utilizei seu artigo como parte de um dos meus editoriais aqui no programa. Eu gostaria de saber de você, José Luiz, por que parte da esquerda assume esse discurso indulgente ao invés de reforçar as práticas criminosas do presidente presentes naquele vídeo? Olha, acho que o cenário de isolamento social, a angústia
uma certa sensação de impotência, porque não há possibilidade de manifestações de rua, não há possibilidade de mobilização social, deixa um pouco a militância da esquerda, a base social da esquerda, numa expectativa de que haja uma bala de prata que resolva o problema. Haja um momento em que o Bolsonaro é pego de uma tal forma que a sua derrocada ela ocorre de forma imediata. Essa expectativa é absolutamente irrealista. Na política não existe bala de prata. Existe, normalmente, com raras exceções, normalmente existe um processo longo de acúmulo de desgaste, de enfrentamento, de confrontação política, de disputa, que, esperamos nós, resultará numa tal fragilização do governo Bolsonaro que ele não tenha mais condições de seguir governando, que ele seja, de alguma forma, por algum mecanismo legal, ele seja afastado. Esse é um processo lento. E, evidentemente, a dinâmica desse processo vai de encontro às expectativas. As pessoas, a partir do Sérgio Moro ter dito que a reunião, o vídeo da reunião traria a prova de que ele acusava o presidente de interferir na Polícia Federal, criou-se uma expectativa de que viria uma bala de prata. E, na verdade, não há bala de prata, quer dizer, a rigor eu nunca esperei que houvesse, mas há um escancaramento de quem é o grupo que hoje comanda o Brasil, quem são essas pessoas, como elas pensam, o que elas querem, como elas agem. Quer dizer, e isso é muito importante. Assim, a reação nas redes sociais foi uma certa reação de decepção por não haver a bala de prata, e que fez com que, num primeiro momento, muita gente não percebesse que aquele vídeo é devastador para o Bolsonaro. Ali aparece o ministro da Fazenda dizendo que colocou uma granada no bolso do inimigo ao proibir o aumento salarial do funcionalismo público até 2021. Veja, o inimigo é o funcionalismo público. O ministro da Fazenda diz, em vídeo, gravado, publicado em rede nacional, que o seu inimigo é o funcionalismo público. O presidente do Banco do Brasil confessa que o seu sonho é privatizar o banco. O presidente da República intervém dizendo: não fale isso antes de 2023. Ou seja, o presidente da República diz que privatizar o Banco do Brasil tá beleza, mas não podemos dizer isso antes da próxima eleição porque isso vai me prejudicar. Ou seja, ele faz o pré-agendamento de um estelionato eleitoral. Por todos os lados que se olhe, é devastador o vídeo, absolutamente devastador. Nós temos ali o Paulo Guedes dizendo: não, esse negócio aí acaba logo, depois a gente resolve o problema, aí a gente contrata 1 milhão de jovens a R$200 por mês para construir estradas. Vamos lá, o ministro da Fazenda diz que, provavelmente aproveitando o desespero, vai conseguir contratar 1 milhão de jovens para construir estradas a R$200 por mês. O ministro da Fazenda do governo Bolsonaro. É evidente que aquele vídeo é devastador para o governo. Ele não trouxe a bala de prata que o Moro anunciou, mas eu não tinha nenhuma expectativa disso, e vamos convir. A solução desta crise, ela não é jurídica, ela é política. É pela alteração da correlação de forças na base da sociedade. A saída jurídica, ela decorre disso. Ela não ocorrerá independente da alteração da correlação de forças na base da sociedade. E o que altera a correlação de forças na base da sociedade não é se o Moro tentou ou não tentou intervir na Polícia Federal. O que altera é a pandemia, o que altera é a crise econômica, o que altera é como os agentes políticos dessa disputa se posicionam em relação a isso. Nesse mesmo artigo, José Luiz, você comenta a ação das milícias digitais do Bolsonaro, que já estariam editando o vídeo e vendendo a versão de que a reunião mostra um presidente que se preocupa com o povo. No entanto, parece que essa fábrica de fake news sofreu um duro golpe na última quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou aquelas buscas contra aliados do presidente, entre eles deputados, empresários e influenciadores. Dá para esperar finalmente uma ação firme das instituições contra essa enxurrada de notícias falsas que foram essenciais na eleição do Bolsonaro e tem o seu QG no Palácio do Planalto?
Olha, acho que essa ação firme do judiciário está em curso, né? E ela atingiu o coração do esquema bolsonarista, porque a reação deles é uma reação muito impactada, né? Não apenas pegou os operadores, mas pegou os financiadores, quer dizer, a famosa frase "siga o dinheiro", né? E isso vai reduzindo o poder de fogo do bolsonarismo. O bolsonarismo montou uma estrutura de comunicação muito eficiente, baseada na construção de narrativas falsas e na sua disseminação por veículos diferentes da mídia social, de forma que um veículo corrobora o outro. O pacato cidadão está em casa, recebe um áudio pelo WhatsApp, falando alguma enormidade, depois ele vê num vídeo no Facebook compartilhado por um determinado blogueiro que repete aquela mesma informação, e depois ele recebe um outro vídeo do tio dele que, com uma terceira fonte, confirma aquela informação. Ou seja, isso vai construindo uma consolidação de aceitar com que aquela narrativa absolutamente despropositada ganhe foros de veracidade, porque afinal o pacato cidadão, no recolhimento do seu lar, recebeu a mesma informação de 3 fontes aparentemente distintas. Esse foi o aparato utilizado em 2018. E esse foi o aparato que viabilizou a eleição de Jair Bolsonaro. É um aparato caro, é um aparato sofisticado e custa muito dinheiro manter isso. Essa ofensiva vai atrás disso, criminaliza quem financiou esse esquema, cria, portanto, um fator de intimidação para que outros se proponham a financiar, e eu acho que é um rombo no casco, né? É um rombo no casco. Eu tenho a impressão que frações importantes da burguesia brasileira já constataram que o Bolsonaro é disfuncional. É disfuncional a qualquer programa econômico, inclusive ao seu próprio programa neoliberal. Ele é disfuncional. É necessário desgastá-lo, reduzir o poder de fogo, para 2 objetivos: ou emparedá-lo e conseguir, digamos assim, controlá-lo de fora para dentro, que eu não acho a hipótese mais provável, ou para conseguir eventualmente derrubá-lo. Acho, portanto, que o STF não faria o que fez se não tivesse respaldo da Rede Globo, que tem um poderoso esquema de comunicação, e o respaldo de setores importantes da burguesia brasileira. Não é uma ação isolada do STF. O Alexandre de Moraes não está se movendo apenas porque ele acha que é importante desbaratar o esquema de fake news. Ele representa interesses objetivos da sociedade para quem o governo Bolsonaro se tornou disfuncional. O que tem se tornado cada dia mais evidente, José Luiz, é esse caráter individualista da esquerda. As lideranças do campo progressista preferem valorizar suas diferenças que ressaltar a importância da formação de uma frente democrática. Se a urgente luta contra a ameaça do bolsonarismo não é capaz de unificar a esquerda, o que pode aglutinar esses partidos em busca da elaboração de um projeto de país? Olha, acho que esse fenômeno ele tem 2 variáveis. A primeira é o fato de que o setor, e eu não queria fulanizar a coisa, mas não tem muito como fugir a isso, que é o seguinte: o Ciro Gomes, que lidera hoje um bloco que não é apenas o PDT, é o PDT, o PSB, a Rede, o PV, operam na lógica de que é preciso se descolar do PT e do petismo e da sua memória histórica para construir uma candidatura de centro-esquerda com capacidade de diálogo e de ocupar espaços ao centro e até à centro-direita para 2022. Então, operam na lógica 2022 e essa sua lógica pressupõe uma demarcação muito ostensiva em relação ao PT. Não são descuidos, não é algo fortuito, não é algo gratuito, é um projeto. Como projeto eleitoral, é legítimo. O Ciro Gomes tem todo o direito de postular, ser candidato em 2022 e ocupar o espaço político que ele achar conveniente, né? O problema é que nós não vivemos uma normalidade. Nós não estamos num cenário normal, nos opondo a um governo normal da direita,
ao qual nós iremos nos confrontar nas urnas em 2022. Nós estamos nos confrontando com um governo claramente protofascista, um governo que, se tiver possibilidade, implantará uma ditadura, se tiver chance, tiver correlação de forças para isso, irá reprimir duramente a esquerda. O Bolsonaro ameaçou a esquerda com a ponta da praia. Isso era o local onde a ditadura desovava cadáveres, segundo consta. Quer dizer, nós não estamos vivendo uma situação normal. E, portanto, subordinar a estratégia, seja a estratégia eleitoral 2020, seja a ação política contra o governo Bolsonaro nesse momento, a uma dinâmica de disputa de espaço em 2022, é um equívoco. É um equívoco. E, embora isso, de certa forma, esteja presente em todos os partidos da esquerda, isso é muito claro no projeto do Ciro Gomes, é muito claro. Em condições normais, eu não faria nenhuma crítica, a não ser as divergências que tenho com o projeto dele, mas acharia que isso faria parte do jogo. Não vivemos condições normais. O segundo aspecto é que nós temos um modelo de representação política baseado no voto individual. Então, cada deputado que está lá, ele faz parte de um partido político, mas ele em si é um CNPJ. Ele em si tem que agradar com muita consistência ao seu nicho eleitoral especificamente. Portanto, nós temos um sistema que tem uma disfuncionalidade para projetos coletivos, que é o fato do voto ser individualizado. E isso acaba estimulando as lives autoproclamatórias, acaba estimulando o protagonismo individual, acaba estimulando não apenas um distanciamento entre os partidos, mas um distanciamento entre os representantes políticos do mesmo partido, né? Aquela coisa do deputado não tomar a iniciativa enquanto bancada, mas buscar a sua iniciativa individual na frente dos outros, para ele ter mais protagonismo e visibilidade em rede social. Tudo isso aí faz parte do jogo. Esse jogo está dado, quer dizer, não podemos ter ilusões que a gente vai conseguir atuar politicamente como se isso não existisse. O que nós temos é que ter consciência que isso existe, problematizar isso e tentar manter sob controle essa busca por protagonismos individuais e essa busca por demarcação no campo da oposição da esquerda e centro-esquerda, tendo como base de raciocínio as diferenças que naturalmente iremos ter em 2022. Falando agora um pouco sobre economia, José Luiz, especialmente em relação aos efeitos provocados pela pandemia, os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostraram que o Brasil fechou 1.100.000 vagas de trabalho com carteira assinada entre os meses de março e abril. Diante da inação do governo federal, que não oferece auxílio às pequenas e médias empresas, privilegiando os grandes conglomerados financeiros, já era um resultado esperado, não é, José Luiz? O resultado já era esperado, a tendência é que isso piore ainda em maio, e o mais grave disso tudo é que boa parte dessas empresas não voltarão. Não é um problema transitório, é um problema que vai se tornar estrutural. Há dois componentes para isso. Um é a falta de apoio efetivo, quer dizer, o crédito não chega na ponta, e não chega na ponta porque os bancos têm aversão ao risco, né? E, evidentemente, numa hora dessas, o banco restringe o crédito naturalmente, porque ele não quer tomar risco num cenário de pandemia, de isolamento social, de empresas não funcionando. Costuma-se dizer que banqueiro gosta de emprestar dinheiro para quem não precisa. Mais do que nunca, isso é uma verdade hoje, né? Porque a aversão ao risco ela é muito maior agora. O segundo componente é que já havia um processo de reestruturação no processo de trabalho que se acelera muito, né? O processo de home office, trabalho à distância, uma série de atividades econômicas que estavam em decadência, estavam sendo substituídas por um outro modelo de trabalho à distância, agora se acelera muito. Vai crescer muito o ensino à distância, vai crescer muito a medicina à distância. No comércio vai ser uma devastação. Há padrões culturais que mudaram. Milhões de pessoas incluíram na sua rotina fazer compras por
aplicativos, compras de mercado, pedir comida fora, enfim. Hoje, restaurantes, por exemplo, é um setor que vai ter uma perda de postos de trabalho brutal, e isso é estrutural, não é conjuntural. Muito restaurante não reabrirá mais. Shoppings, por exemplo, muitos fecharão. Quer dizer, a ideia de frequentar o shopping, que é um lugar fechado, com ar-condicionado central, é uma ideia que vai cada vez mais estar fora dos planos de contingentes crescentes da população, que vão substituir isso por compras online. Toda a área hoteleira vai sofrer um enorme impacto. O turismo, quanto turismo de lazer, vai se reduzir muito, porque durante muito tempo as pessoas vão relutar muito em viajar, pegar avião, ou pegar ônibus, ou o que quer que seja, e irem para um hotel. O setor de cruzeiros marítimos acabou, vamos esquecer isso, né? Isso aí não volta. O setor hoteleiro, na parte de turismo de negócios, vai sofrer um baque muito grande. Hoje, convenções, conferências de empresas e tal, que estão sendo feitas online, boa parte delas continuarão sendo feitas online. A tecnologia de reunião online, ela vai se aprimorar. Haverá uma forte demanda para conexões de internet mais rápidas. Isso, assim, uma das coisas que a pandemia nos trouxe é a constatação que a nossa rede de internet, ela é muito precária. Ela é muito pouco universalizada e ela é de baixa eficiência. E isso vai ter que mudar rapidamente, porque muitas empresas e muitos setores econômicos substituirão em definitivo reuniões presenciais mais caras, que implicam deslocamentos de pessoas de vários estados e tal, por reuniões online, muito mais baratas e muito mais fáceis de serem viabilizadas. Isso vai impactar a rede hoteleira, vai impactar as companhias aéreas. Quer dizer, há todo um setor de atividades econômicas que vão perder substância e estruturalmente, já iriam perder, mas que este processo acelerou. Outro ramo, isso é devastador do ponto de vista da renda em termos de periferias, é o trabalho doméstico. Eu imagino que setores das classes médias altas que contratam trabalhadores e trabalhadoras domésticas vão relutar em contratar, porque isso vai implicar no deslocamento de pessoas da periferia para os bairros da classe média alta, num cenário onde o medo do contágio continuará existindo por pelo menos um ano e meio ou 2, e eu acho que o trabalho doméstico tenderá a ser resolvido, tenderá a ser mais substituído de forma mais rápida pela automação das funções. Já há robôs que aspiram a casa, já há equipamentos que, já existe há muito tempo, mas isso vai se generalizar, de lavar roupa, de lavar louça, enfim, até o trabalho doméstico, que hoje, em fevereiro de 2020, tinha cerca de 6 milhões de trabalhadores, vai se reduzir muito, e será uma redução estrutural, vai ter impacto. O comércio de rua vai se reduzir muito. Há uma série de serviços feitos presencialmente que passarão a ser feitos online e, consequentemente, serão poupadores de mão de obra. Então, esse processo, ele agudiza o problema do desemprego. Uma tendência que já estava em curso, ela é radicalizada e ela é acelerada com essa crise. E acho que nós vamos ter problemas muito graves de desemprego estrutural. Já tínhamos um cenário grave, e esse cenário será muito mais grave nos próximos meses, e boa parte disso não é reversível. Um sinal da preferência da gestão neoliberal do Ministério da Economia pelo grande capital é o patrimônio das instituições financeiras do país. De acordo com um levantamento feito pelo IBGE, pela primeira vez na história, os 5 maiores bancos superaram em volume de ativos o Produto Interno Bruto brasileiro, atingindo 7,36 trilhões de reais. Eu, sinceramente, não sei nem o que dizer depois de uma notícia como essa, José Luiz. Olha, já faz tempo que os bancos brasileiros são as empresas mais lucrativas aqui. Isso é um fenômeno que decorre da financeirização da economia, né? Os bancos têm um peso político hoje como nunca tiveram.
Eu me lembro nos anos 80, quando qualquer governo tomava alguma medida na área econômica, isso no Jornal Nacional era repercutido com os grandes capitães da indústria, né? Ouvia-se o Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen, ouvia-se o Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho, que era o presidente da Fiesp, depois o Mário Amato, ouviam-se o Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim, eram eles que repercutiam as decisões na área econômica. Hoje, as decisões na área econômica são repercutidas por economistas-chefe do Banco Santander, do Banco Itaú, da financeira XYZ, ou seja, é muito clara essa perda de hegemonia por parte do capital industrial e a hegemonia assumida pelo capital financeiro. Isso se reflete, evidentemente, em como se distribui a massa de lucros entre as diversas frações do capital e como essas diversas frações do capital têm hoje o seu peso político distribuído, né? Portanto, isso não surpreende, isso faz parte da nova geografia de poder existente no Brasil e, de certa forma, no mundo. Enquanto isso, a Secretaria do Tesouro Nacional informou na última quarta-feira que o governo busca empréstimos em organismos internacionais que totalizam cerca de 4 bilhões de dólares para pagar programas de auxílio emergencial. Me explica uma coisa, José Luiz. O Banco Central tem condições de assumir papéis podres no mercado financeiro para salvar as instituições privadas, mas precisa buscar dinheiro lá fora para ajudar a população? Essa medida de buscar um empréstimo externo de 4 bilhões de dólares é a coisa mais estapafúrdia que eu já vi acontecer no planeta nas últimas décadas. O Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas. O Brasil precisa pagar aqui despesas em reais em função dessa pandemia, e reais o Brasil emite. O governo alegar que não tem dinheiro é uma fantasia absurda, porque governo emissor de moeda própria, que ordena seus gastos na sua própria moeda, tem dinheiro por definição, basta emitir. Segundo, se o governo contratar um empréstimo externo para usá-lo para pagar despesas internas em reais, ele vai ter que emitir moeda do mesmo jeito, porque vão entrar dólares que serão comprados pelo governo contra a emissão de reais. Portanto, a emissão de moeda continuará existindo do mesmíssimo jeito. A diferença é que nós passaremos a ter um empréstimo externo de 4 bilhões de dólares a mais, sem a menor necessidade, porque o impacto efetivo do ponto de vista de emissão de moeda é o mesmo. Vai se emitir reais, porque ninguém paga o auxílio aqui de 600 reais em dólar, nem a ajuda a estados e municípios de 60 bilhões estará sendo paga em dólar, estará sendo paga em reais. Na verdade, o governo está fazendo isso para construir uma narrativa falsa, uma fake news, de que o dinheiro acabou. Narrativa que normalmente estrutura a lógica de projetar mais para frente a retomada da política de ajuste fiscal, porque afinal precisamos pedir dinheiro emprestado para enfrentar a pandemia e agora precisamos pagar. Isso é uma fantasia, é uma fraude, é um crime, é absurdo, é despropositado. Com relação à securitização do risco dos bancos, aqui nós temos um problema, que é o seguinte, quer dizer, a velha frase que banco é grande demais para quebrar é verdadeira, né? Um banco, quando quebra, não é o banqueiro que quebra. Normalmente o banqueiro sai bem na fita. Normalmente ele tem patrimônio pessoal que garante uma vida muito tranquila para ele, para os filhos, netos e bisnetos, né? Quem quebra, quando o banco quebra, quem quebra são os correntistas, né? Porque normalmente nós temos um fundo garantidor que cobra até 250 mil reais, mas é o seguinte: se a dona Maria vendeu um apartamento que ela herdou do falecido por 600 mil reais e o dinheiro está no banco, o fundo garantidor vai responder por 250 mil. O resto vai para a massa falida. As empresas que têm capital de giro no banco serão garantidas até 250 mil. Depois o resto é massa falida. Um banco quebrar, vamos imaginar que um Bradesco quebra. Se o Bradesco quebrar, é um pandemônio na economia brasileira. Não é um problema para a família controladora. Essa vai sair bem. É um problema para a economia brasileira. Um dos problemas de você ter um sistema privado de bancos é esse. É porque, como o banco não pode quebrar,
no risco de quebrar, é o setor público que tem que salvar o banco. Ora, era lógico, portanto, que um setor que não pode quebrar deveria ser público, né? Os bancos deveriam ser um setor estatal. Não são. Ainda assim, eles não podem quebrar. Portanto, eu não discuto a necessidade, se for o caso, de se buscar impedir a quebra do sistema financeiro. A crise econômica resultante da quebra do sistema financeiro seria avassaladora e quem a pagaria seria o andar de baixo, como sempre. O que tem que se discutir, o que teria que se discutir quando se votou isso aí, eram contrapartidas, né? Cada real que o Banco Central assumisse o risco de um crédito privado de um banco público, de um banco privado, deveria ser calcionado com ações do próprio banco. De forma que, em caso de inadimplência, o setor público tivesse como garantia ações do próprio banco, que era inclusive uma forma de se avançar com participação pública nos bancos privados. Essa contrapartida seria essencial. Posto o fato de que banco não pode quebrar, qualquer garantia pública a créditos eventualmente podres, e por antecipação ninguém sabe quais serão os créditos podres, né? Numa carteira de créditos que um banco privado tenha de 100 bilhões, se estima com a crise que talvez 15 não sejam pagos, mas ninguém sabe antecipadamente quais serão esses 15. A securitização disso por parte do Banco Central é uma necessidade, mas ela deveria ser feita tendo como caução ações do próprio banco, e não a fundo perdido, né? É aí que o debate teria que se localizar, né? Que tipo de garantia se daria, e a garantia teria que ser dada em ações do banco, para que o setor público garantisse os créditos. E a garantia dos créditos tem um elemento que é fundamental. Banqueiro privado não corre riscos. Os bancos públicos brasileiros, diferentemente de 2008, não se dispõem a agir como banco público. Eles agem como banco privado. Ou seja, eles também não se dispõem a assumir risco. Consequentemente, o crédito não chega na ponta. Não chegando na ponta, as empresas que poderiam sobreviver à crise vão quebrar. Isso vai aumentar o desemprego, isso vai dificultar uma futura retomada econômica e isso vai ampliar a crise. Esse irresponsável do Paulo Guedes não é capaz de assumir sequer um traço de keynesianismo em um momento de excepcionalidade como o que vivemos? O Paulo Guedes, eu acho que a estas alturas o Paulo Guedes não é levado a sério nem pelos economistas liberais, né? Ele é apenas um homem de negócios que, de uma hora para outra, foi guindado à condição de super-ministro da Fazenda de um país das proporções que o Brasil tem, e viu ali a chance de fazer as experiências de laboratório que ele sonha fazer desde que ele esteve no Chile do Chicago Boys, à época da ditadura, né? Ele não tem a menor condição. Quem assistiu o vídeo vê que ele condena um programa absolutamente pífio e absolutamente desconjuntado apresentado pelo general Braga, não por ele ser pífio, inconsistente e desconjuntado, mas porque ele implicava investimento público. Ridículo, creio que era coisa de 30 bilhões, não é nada. Mas o Paulo Guedes falou que não, a retomada é pelo investimento privado. Nenhum economista liberal sério, hoje, imagina que o investimento privado irá retomar o crescimento econômico no Brasil. Pela simples razão de que esta crise provoca uma aversão profunda ao risco, e isso não afeta apenas aos bancos que não querem emprestar. Isso afeta também qualquer setor privado com relação à decisão de investimentos. Qualquer decisão de investimentos de grandes indústrias ou grandes empresas está postergado. Sabe-se lá para quando. Não haverá investimento privado que seja motor de arranque de economia nenhuma no mundo. Esse é o cenário pós-pandemia no mundo. No Brasil isso já era assim por razões que, enfim, iria tomar um tempo que a gente não tem hoje para conseguirmos aprofundar. Mas num cenário pós-pandemia, esse é o cenário global. E assim, é evidente que o Paulo Guedes não tem a menor noção disso. Ele não sabe
qual é o cenário, ele não consegue fazer uma leitura de cenário. Imagina se ele conseguiria tomar alguma decisão minimamente correta face a isso. José Luiz, ontem o presidente finalmente sancionou aquele projeto de ajuda financeira a estados e municípios, vetando o reajuste salarial a determinadas categorias do funcionalismo público, como já havia prometido. Só que boa parte dos estados já avisou que esses 60 bilhões que serão repartidos entre eles não são suficientes para cobrir as perdas provocadas pela crise do novo coronavírus. E o Executivo Federal não me parece disposto a conceder mais recursos. Como é que se resolve essa equação? Olha, eu acho que o Congresso vai ter que forçar o governo a ampliar esse apoio. Os 60 bilhões não são o suficiente. A queda de arrecadação de estados e municípios vai muito além do mês de junho. Um dos componentes que irão agravar muito a crise econômica é se estados e municípios perderem a capacidade de conseguir pagar salários, fornecedores, etc. E num cenário como esse, só o governo federal tem capacidade de garantir esse apoio. Eu estou convencido que os governadores irão se mobilizar e organizar as suas bancadas no Congresso para que o Congresso aprove um novo pacote de auxílio, sem o qual a situação de estados e municípios será absolutamente devastadora. Num segundo momento, é necessário rediscutir o que fazer com as dívidas de estados e municípios com a União. Elas são impagáveis, nos termos atuais, absolutamente impagáveis, e elas têm que ser substituídas por algum outro mecanismo que teria que ser discutido, mas que talvez com um plano de investimentos combinado em áreas de saneamento básico, de infraestrutura urbana, a partir de um programa federal e de forma que isso tivesse impacto na geração de emprego no próprio Estado e, consequentemente, na sua própria arrecadação, né? Mas é absolutamente impensável achar que os Estados poderão voltar a pagar as suas dívidas no horizonte próximo. Isso é virtualmente impossível. Estados e municípios dependem da arrecadação fiscal. E essa arrecadação fiscal estará seriamente prejudicada, não é durante 2 ou 3 meses, mas provavelmente durante 1 ano ou 2. Para encerrar, José Luiz, eu gostaria da sua opinião, enquanto militante do PSOL, para essa decisão do Superior Tribunal de Justiça de manter as investigações do caso Marielle e Anderson Gomes com a Polícia do Rio de Janeiro. Olha, a expectativa da família e de quem acompanha de perto o caso era que a investigação continuasse no Rio, né? Porque o receio era que a federalização ela fizesse retroagir, na melhor hipótese, fizesse retroagir a investigação em curso a um estágio anterior em que ela está. O segundo receio é que isso pudesse significar algum tipo de interferência política, né? Eu me solidarizo com a posição da família e de quem está acompanhando de perto o caso em manter a apuração com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e não federalizar o caso. José Luiz Fevereiro, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu deixo a você o meu abraço e te desejo um ótimo final de semana. Queria agradecer o convite, estou sempre à disposição. O Faixa Livre cumpre um papel fundamental de apresentar o debate sobre uma outra perspectiva que normalmente não tem muito espaço nos grandes meios de comunicação. E, como sempre, estou à disposição, agradeço o convite e agradeço a audiência. Conversamos aqui com José Luiz Fevereiro, ele é economista do PSOL. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, o nosso horário alternativo, estarem conosco para mais uma edição do programa. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e um forte abraço.